Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, dos versos 6 a 23, na verdade, tá bom? Colossenses capítulo 2, versos de 6 a 23, temos o texto na projeção, se você preferir acompanhar na projeção ou na sua própria Bíblia, celular, tablet. Estou continuando uma série, são quase 3 meses que nós vamos ficar aqui falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. É uma exposição da carta que fala da supremacia de Cristo e da responsabilidade humana. Essa carta ela é fantástica. Paulo escreve da prisão, como o pastor Alexandre lembrava aqui na semana passada, e uma carta muito atual, muito para hoje. Colossenses, capítulo 2, versos de 6 a 23. Vamos ler o texto, então? Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo, corporalmente, habita toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de tudo, e por estarem nele, que é o cabeça de tudo, de todo poder, e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então vou repetir, tá bom? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo e nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das suas luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras do tipo: não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos terminar aqui, vamos orar, agradecendo a Deus por essa manhã, pela sua palavra lida, e pedir que o Espírito Santo de Deus nos auxilie
aqui para que a palavra de Deus realmente inunde a nossa vida nessa manhã. Deus, muito obrigado pela Assembleia dos Justos, como a tua palavra se refere ao teu povo reunido. Muito obrigado, Deus, pela comunhão. Muito obrigado pelo irmão, pela irmã. Muito obrigado pelos nossos filhos na tua casa, que privilégio. Muitos de nós não tivemos esse privilégio, Pai, de crescermos numa comunidade de fé, que ensina a tua palavra, que tem Cristo como centro. Obrigado, Pai, porque nossos filhos têm tido esse privilégio, Senhor. Só podemos te louvar por isso. Obrigado, Senhor, porque em meio à folia do carnaval, Pai, eu fico às vezes fazendo exercício, tentando realizar na mente o que pode ter acontecido nessa noite, Senhor, nessa cidade. Quantas jovens, Senhor, quantos jovens lançados, jogados, dominados pelo pecado, Senhor, entregando seus corpos, Senhor, para a desonra, como a tua palavra diz. Quantos foram iniciados no vício? Quantos, Senhor, foram violentados? Quanta coisa feia aconteceu, está acontecendo lá fora, e nós, pela tua graça, temos esse privilégio tão maravilhoso de estarmos reunidos aqui nessa manhã, Pai, desfrutando da maior de todas as bênçãos, que é o Senhor, a tua presença, a tua voz, o teu carinho, o teu cuidado, a certeza de que somos filhos e que habitamos na casa de um Pai amoroso, que cuida, que ama com amor incondicional os seus filhos. Muito obrigado, Senhor. Pedimos agora que o teu Espírito nos auxilie na ministração da palavra. Eu não tenho capacidade intelectual, não tenho condições de extrair do texto aquilo que o Senhor efetivamente quer falar com o teu povo, mas acredito, Pai, que esse movimento já começou ontem, Pai, e durante a semana, quando o Senhor ministrava esse texto ao meu coração, e continuará agora, porque é o Senhor quem age, quem fala. E eu peço que da mesma forma que o Senhor também esteja agindo na vida dos meus irmãos, para que eles sejam um solo fértil para receber essa semente tão preciosa da tua palavra. Em nome de Jesus, que haja perdão, graça, cura, libertação, transformação, amor, paixão pelo Senhor, pelo teu reino nessa manhã, e que a tua palavra seja fundamental nesse processo nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, que reina para todo sempre. Louvado seja Deus. Queridos, bom, nós estamos aqui nessa série, né, como vocês já sabem, dessa carta de Paulo aos Colossenses, e a gente hoje entra num texto no capítulo 2, versos 6 até 23, quando Paulo ele vai continuar, por que não dizer, falando da vida cristã. O que Paulo está fazendo aqui, depois de ter falado da soberania ou da supremacia de Cristo, o apóstolo Paulo está dizendo agora, falando a respeito do nosso estilo de vida, do nosso comportamento, da nossa forma de viver, não apenas dentro da igreja, mas sobretudo do lado de fora. Então, nessa continuação da carta, no capítulo 2, mais precisamente a partir do verso 6, Paulo começa falando algo muito importante, e é a partir do verso 6 que eu vou começar a explanar aquilo que Deus colocou no meu coração para essa manhã. E Paulo começa assim essa porção que nós lemos: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Podemos repetir todos juntos esse verso? Você tem na projeção? Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Continuem
a viver nele. Paulo está falando de um processo, Paulo está falando de um start, por assim dizer, um início de uma caminhada, o início de um processo na vida cristã, ou da vida cristã, mas Paulo, ao mesmo tempo em que ele fala do start, do início, do princípio, Paulo fala também da caminhada, fala também da continuação, ou da forma como nós vivemos a vida cristã. E ele começa falando de receber Jesus como Senhor. Eu poderia dizer nessa manhã, posso dizer nessa manhã, que esse receber a Cristo como Senhor é uma resposta inteligente e sensata que impulsiona a nossa vida. Então olha como é que funciona. A graça de Deus nos alcança. O que é graça? É o favor imerecido. Eu não mereço nada, mas Deus olha assim, olhou assim: Rodrigo, você, vem comigo. Aí o Rodrigo, naquilo que os teólogos chamam de graça irresistível, ou vocação eficaz, dá um salto igual Mateus deu na coletoria de impostos e segue a Jesus. Então o que está acontecendo aqui, que Paulo está dizendo, é que essa graça nos alcançou, essa misericórdia de Deus nos alcançou, nos tirando de um caminho equivocado, de um caminho que nos distanciava cada vez mais de Deus, e essa graça nos leva para junto de Jesus. Essa graça nos chama. E aí, meus irmãos, Deus age com graça e misericórdia, e nós com sensatez. Por uma razão muito simples: voltar-se para Jesus, encontrar-se com Ele, além de mudar a realidade eterna das nossas vidas, de mudar o rumo, o destino eterno de cada um de nós, transforma a nossa existência aqui, faz a nossa vida ser melhor aqui. Quem quer ter vida melhor aqui? Levanta a mão, por gentileza. Quem quer viver bem? Quem quer viver plenamente, realizado, satisfeito, contente? Só um tolo que diria que não. Então, meus irmãos, responder positivamente a esse chamado da graça de Deus é uma atitude inteligente e sensata, no mínimo. Jesus chama, por sua graça e misericórdia, me tira de onde eu estava, eu olho para Ele e o sigo. Isso é sensatez, é inteligente. E Paulo, além de falar que recebemos a Jesus como Senhor, Paulo traz uma outra informação que já está dita aqui: Ele é Senhor. E isso é poderoso. Essa informação é poderosa. E essa informação deve virar a nossa vida de ponta cabeça, por uma razão muito simples. Quando a gente fala corriqueiramente ou não de converter, né, uma expressão, por que não dizer bíblica, fala em conversão, fulano se converteu, não é verdade? Eu me converti em 2000 e já para lá, muito tempo atrás. Quando a gente fala de conversão, a consequência, ou melhor, essa conversão, na verdade, ela é a consequência de um nascer de novo. Porque como João vai dizer que filhos de Deus são aqueles que nasceram da água e do Espírito. Filhos de Deus são aqueles que foram regenerados. Uma pessoa só se converte, como se diz corriqueiramente, depois que ela nasce de novo. Quem não nasceu de novo da água e do Espírito, como João está dizendo, o evangelista está dizendo, não pode experimentar conversão, porque conversão não é um processo que eu fabrico, não é algo que eu produzo. A conversão, ela é uma resposta de amor ao Deus de amor, e eu só posso responder com amor ao Deus de amor se eu nasci de novo. Porque sem esse despertar, sem esse acordar, sem essa mudança da minha mente que vem do alto, me atinge por dentro e me transforma por fora, por que não dizer? Sem acontecer isso, eu não consigo responder a Deus. Então, eu nasço de novo, eu respondo positivamente a esse chamado de Deus, e isso me leva a duas coisas: a uma mudança de vida, porque não tem como um homem
e uma mulher que se encontraram com Deus continuarem a viver o mesmo estilo de vida que viviam no passado? É mudança radical, é corte, é cisão, é mudança, é radical, de certa forma. Não tem como você continuar vivendo o mesmo estilo de vida uma vez que você nasceu de novo. Mas tem um outro fator importantíssimo, porque a conversão, que é consequência do nascer de novo, produz uma mudança de propriedade. Como assim, pastor? O que você quer dizer com isso que eu não entendi? Nós, que antes pertencíamos a nós mesmos, e segundo a palavra de Deus, ao diabo, porque não existe meio termo em cima do muro, mais ou menos, ou é uma coisa ou é outra. A Bíblia diz que nós mudamos de dono quando Cristo entra na nossa vida e se torna Senhor. Para você entender um pouco melhor o que eu estou dizendo, olha só o que Paulo escreve na sua carta aos Efésios agora. Você está em Colossenses, mas você vai abrir ou acompanhar Efésios capítulo 2, versos 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais continuavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha o que Paulo está dizendo. Aqueles que vivem na desobediência são influenciados por quem? Por um espírito do mal que fazem com que eles permaneçam na desobediência. E vocês viviam, seguiam o presente mundo, a presente ordem, era assim, nos pecados de vocês. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Preste atenção agora. Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Sabe o que Paulo está dizendo? Antes de nascermos de novo, nós éramos senhores da nossa própria vida, ou melhor, pretensos ou quem sabe pseudos senhores da nossa própria vida. Porque, embora achando que éramos senhores e que dávamos conta dessa existência, de dominarmos, de definirmos, de determinarmos os caminhos, os rumos da nossa vida, o que Paulo está dizendo é que no fundo, nós éramos influenciados, guiados, dirigidos pelo mal. Então, quando Cristo entra na nossa vida, eu deixo de ser propriedade de mim mesmo e dominado por Satanás, pelo mundo, pelo diabo, e Jesus se torna Senhor absoluto da minha existência. Isso significa dizer, por exemplo, que assim como um servo obediente obedece em tudo ao seu Senhor, você que é servo de Deus, você que é serva de Deus, você que mudou de mãos, por que não dizer, no que diz respeito à propriedade, você pertence a esse Jesus e precisa viver debaixo daquilo que Ele determinou para a sua vida. Simples assim, como aliás nessa série vai ter uma pregação, uma mensagem com esse tema, simples assim. Agora, queridos, necessariamente esse novo nascimento, essa mudança de propriedade, este receber a Cristo no início, é apenas o início de uma longa caminhada chamada vida cristã. Porque o que acontece? Eu me converto, como a gente costuma dizer, recebo a Cristo como meu Salvador. Há controvérsias nessa expressão, mas vamos lá. Porque na verdade você é chamado, irresistivelmente chamado por Ele para viver para Ele. Isso é essa graça irresistível, essa vocação eficaz. Mas Deus fala o seguinte: não basta.
não é suficiente. É bom demais saber que vamos morar no céu um dia. É bom demais sabermos que vamos andar, como a palavra diz, em rua, mar de cristal, ruas de ouro, que vai ser o céu, vai ser um lugar muito legal, ninguém mais vai ficar doente, né? E os doentes vão dizer amém, glória a Deus. Quem tem, né, gota, coluna, né, joanete que dói, não vai ter mais nada disso, é bom demais. Tudo isso é maravilhoso e eu anseio e digo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque essa é a esperança do crente, o dia em que vamos morar com o Senhor na glória. Mas tem um problema, ou melhor, não é problema, tem um fato: estamos aqui. E se nós estamos aqui e não estamos no céu, uma vez que somos cidadãos do céu, irmãos, nós precisamos trazer o céu para a terra. Que isso, pastor? Ficou maluco? Não. É uma razão simples, é algo simples. É a gente entender que uma vez que nós somos cidadãos do céu, eu não tenho que esperar o céu chegar, ou eu ir para o céu, melhor dizendo, para viver como cidadão do céu. Eu preciso começar a viver como cidadão do céu aqui na terra, fazendo diferença, influenciando ao invés de ser influenciado, impactando ao invés de ser impactado, fazendo discípulos ao invés de ser discipulado pelo mundo e levado pelo mundo. Estava no Facebook ontem, controlando a vida de vocês, estou brincando, né? Mas já falei que Facebook é uma bênção para o pastor, né? Sei de tudo. Você posta lá um beijo tudo. Você estava aqui nesse baile de carnaval, né? A outra ainda bota lá a caneca de chopp na mão. Que bacana! Aí chega no domingo que vem, aí vamos bater um papo comigo ali no meu gabinete? Eu adoro isso, né? Mas estava vindo lá uma pessoa falando esses dias lá, né? Aliás, ontem uma pessoa que eu não conheço, porque o Facebook tem esse negócio, né? Que vem a mensagem de alguém que você não conhece, bota lá, às vezes esse negócio é meio chato, mas a pessoa botou assim: não vejo nenhum problema em levar meus filhos para baile de carnaval. Eu acho que essa fala não vem de um não cristão, essa fala é de um cristão, ou pelo menos de um frequentador de igreja. Tá? Eu não vejo nenhum problema. Eu fico com os meus filhos, o bloco passa na porta da minha casa, eu moro numa casa, tem um portão, e os meus filhos ficam no baile, bota fantasia, bota máscara naquele bloco, e eu fico na porta olhando. Eles vão até um determinado limite, eu estou olhando, pelo jeito são crianças pequenas ou pré-adolescentes, adolescentes, e eu fico olhando. Quando eu falo chegou a hora, vambora, entra, a pessoa colocava lá, né? Aí, como eu não conheço, eu só li aquilo ali, eu já penso diferente. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir, para que quando ela se tornar adulto, ela não se desvie dele. Eu já penso completamente diferente, e acho que a Bíblia me dá base para pensar assim: o cristão é alguém que vive a palavra e ensina desde cedo os seus filhos a viverem a palavra, e antes de viverem a palavra, a amarem a palavra. Deuteronômio capítulo 6, Shema, não temos na projeção, Shema é a convocação de Deus para o povo de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Ensina ao teu filho todos os dias, ao amanhecer, ao se deitar, pelo caminho, coloque grudado na testa. Deuteronômio está dizendo. Eu não digo lá em casa, como você me conhece, eu sempre falo, não vai apenas. Eu sento para conversar, para mostrar. O fato é que conhecemos a Cristo, Ele entrou na nossa vida, como a gente canta, mudou a nossa história, mas e daí? E agora? O que fazer com isso? O que fazer nesse novo estilo de vida? O que fazer dentro dessa nova realidade? Porque Paulo vai dizer: continuem a viver nele, como lemos há pouco. Não é suficiente crer, irmãos. Olhem para mim aqui, por gentileza. O diabo crê, e o diabo crê mais do que muito crente. Já falei isso para vocês, porque a Bíblia diz que ele crê e estremece. Já percebeu isso? Eu dizia aqui recentemente, tem crente que conhece, que sabe e não estremece. Então, não
é suficiente você falar assim: eu fui na igreja, levantei a mão, aceitei Jesus como meu Salvador. Na igreja aqui nós não temos esse hábito de fazer apelo, né? Não há o hábito na igreja, como em algumas igrejas, nada contra, é apenas estilo aqui nosso. Acredito que a palavra vai entrando, vai transformando, vai impactando, sujeito ao primeiro passo, ele volta no domingo seguinte, daqui a pouco a gente vai tomar um café juntos, tem a oportunidade de falar um pouco mais do amor de Deus, a mensagem vai entrando, as pregações vão falando, e daqui a pouco essa pessoa, ela por si só, se decide, entre aspas, se decide, né? Uma vez chamada, enfim, se decide por Cristo. O que a gente precisa entender é que tem gente às vezes que levanta a mão e fala: aceitei Jesus. Pode ser que essa pessoa tenha se tornado um membro de uma igreja ou recebido ali oficialmente como, enfim, frequentador de um espaço físico, mas necessariamente não significa dizer que essa pessoa entrou numa caminhada com Jesus. É completamente diferente. Multidões seguiam Jesus, multidões iam atrás dele por causa do que ele fazia, pão que ele multiplicava junto com peixe, né? Como disse o César, o pastor amigo que pregou aqui, o primeiro Macfish, né? Pão com peixe, né? Aquilo foi fantástico, né? Primeiro Macfish da história, Jesus que inventou, né? Pão com peixe, muito legal, né? Então, as pessoas iam atrás dele por causa disso. Agora, quem o seguia de verdade? Vocês sabem. Quem estava com ele o tempo todo, dormindo, acordando, viajando, andando de barco, o tempo todo? Um grupo restrito, muitos simpatizantes, muitos admiradores por conta daquilo que ele fazia, mas poucos discípulos fiéis que pagavam o preço de andar com Jesus, porque tem um preço. E aí, como que a gente precisa atravessar essa história? Como que nós devemos viver a vida cristã? Paulo vai começar a falar isso aqui agora. E aí, Paulo é interessante porque ele diz que nós, no versos 7 e 8, ele vai dizer o seguinte, no nosso texto base de Colossenses capítulo 2: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Versos 7 e 8 de Colossenses capítulo 2. E Paulo usa uma expressão muito interessante que é enraizados. Olha essa imagem. Eu gosto dessa expressão que Paulo usa, enraizados, porque você sabe, você estudou lá, quando você estudou no ensino fundamental, que toda árvore, ela para estar bem estável, bem sustentada e não sujeita às intempéries, não sujeita aos ventos e às tempestades, ela precisa estar enraizada, raízes profundas que agrudem, por assim dizer, no solo e façam essas raízes com que a árvore possa extrair nutrientes desse solo. Todos nós sabemos disso. E Paulo não usa por acaso essa expressão. Paulo está dizendo que o verdadeiro discípulo de Jesus é alguém que aprofunda. O verdadeiro discípulo de Jesus é alguém que vai a fundo, é alguém que mergulha, é alguém que tem intimidade com Deus. Irmãos, eu espero não estar falando para pessoas que eu vou caracterizar agora, mas o que mais existe no meio evangélico são admiradores de Jesus, frequentadores de igreja, aquilo que nós chamamos de crentes nominais, mas que não aprofundam em Cristo, não mergulham na palavra, não têm vida de oração e consequentemente a vida é pífia, ou seja, inexpressiva. Não fazem diferença na sociedade, não impactam sequer a sua própria família, reclamam o tempo todo porque os familiares não se convertem. Só que muitas vezes o irmão, a mãe, o pai, lá no fundo fala assim: me converter para quê?
para ter uma vida rasa como a sua? O cristão, discípulo de Jesus, é alguém que cresce todo dia, mas entenda uma coisa: quanto mais você crescer para cima, mais você tem que crescer para baixo. Quanto mais a tua árvore cresce, mais estruturada precisa estar, mais profunda, porque vai ser dos lugares mais profundos que você vai extrair os nutrientes que você precisa para te sustentar. Isso é importante. Você está sonhando com a igreja, ministério, está chegando, você deseja alguma coisa mais na sua vida aqui na igreja, quem sabe ter um chamado pastoral, quem sabe ter um chamado para ser um presbítero, um diácono, um líder da igreja. Entenda uma coisa: se você não mergulhar primeiro, você não vai crescer. Se você não for para baixo primeiro, você não vai para cima em consequência. Se você, e aí esse ir para baixo tem uma série de conotações, ou uma série de ramificações, já que estamos falando de árvore aqui. Tem a ver com humilhação, tem a ver com botar o joelho no chão, cara no pó, como a gente costuma dizer. Tem a ver em você penetrar, mergulhar nos mistérios de Deus. Exatamente, né? E é isso aí, para baixo, para poder crescer para cima. Olha que coisa linda. Eu escolhi essa imagem que fala essa raiz que está ali, né? Essa árvore é uma árvore muito grande, e para ser sustentada, ela precisa de muitas e profundas raízes. Olha que o profeta Isaías, capítulo 61, verso 3, ele vai dizer: eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. O carvalho é uma árvore interessante, porque ela é uma das árvores das mais altas árvores que há, né, que existe. E o que chama a atenção é que um carvalho, ele é visto de longe. Um carvalho, ele é admirado de longe. E sabe o que está me chamando a atenção? O que me chama a atenção aqui nesse texto, no Isaías, agora capítulo 63, verso 3, serão chamados carvalhos de justiça, é justamente a glória que Deus tem reservada para cada um de nós, corroborando aquilo que o apóstolo Pedro diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo Ele seja exaltado, você seja exaltado. Então, quanto mais você se humilha, quanto mais você desce, quanto mais você conhece, Deus honra você. Salmo 1 vai dizer o seguinte, falando do homem, né, do varão de Deus, da mulher de Deus: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Sabe o que é isso? Raiz. Já que eu estou falando de raiz tem a ver com você estar fincado. Vamos deixar o problema do ar-condicionado, fica comigo aqui, tá bom? Raiz tem a ver com você estar fincado. Meu irmão, crente de verdade, discípulo de Jesus, não é alguém que fica rodando de igreja em igreja. Mudanças às vezes são necessárias, não vou entrar no mérito agora. Você às vezes está num lugar, por algum motivo você tem que sair, mas você não pode ficar solto. Você não pode ficar como uma folha jogada de um vento de um lugar para o outro. Cristão de verdade está fincado, está firme, numa comunidade de fé séria, com uma liderança séria, servindo a Deus, sendo servido no corpo de Cristo, crescendo junto com a sua igreja.
Paulo então usa essa primeira metáfora, ele fala de estarmos enraizados, que tem a ver com profundidade que leva a qualidade, tem a ver com mergulhar nos segredos de Deus, tem a ver com sair da superfície espiritual e falar: Deus, eu não quero viver na superfície, porque tem muito crente que nada muito bem de braçada, é fera em 50 metros rasos, não é isso? 50 metros rasos? Priscila, você que é excelente nadadora, né? Não é assim não? É aquele que é o tiro, né? Que o cara rapidão chega, piscou, já chegou. Tem gente que nada muito bem de braçada, mas não sabe mergulhar, aprofundar, para descobrir as belezas do oceano, da profundidade. Porque quanto mais você mergulha, mais coisas preciosas você descobre de Deus. Mas Paulo vai usar uma outra expressão, além de arraigados ou enraizados, ele vai usar a expressão edificados. E aí essa expressão edificados me leva à solidez de uma construção, um prédio, de uma torre. Nós temos a imagem aí também, se você quiser ser inspirado em olhar a imagem, a solidez de uma boa construção que pressupõe projeto, planejamento e execução. Irmãos, a vida é muito preciosa. A vida cristã, ela é muito preciosa. Aliás, a vida como um todo é preciosa. E a vida cristã, né, não tem nem o que dizer. E aí você precisa entender uma coisa nessa manhã também. A vida, por ser um precioso dom de Deus, em toda a sua plenitude, ela é algo que precisa ser muito bem administrada. Você é um mordomo de Deus, e você é um mordomo de Deus para administrar tudo que Deus faz chegar nas suas mãos: dinheiro, casamento, educação dos filhos, seu trabalho, vida na igreja, seu tempo. Tudo isso é dom de Deus, que Deus nos dá para que nós administremos com excelência, com qualidade. Tudo isso precisa ser muito bem administrado por nós. Agora perceba que eu estou falando da vida em toda a sua plenitude. Então isso significa você entender que a sua vida espiritual, por assim dizer, o seu crescimento espiritual, a sua saúde espiritual, depende de você. Você consegue perceber isso? Eu estou esperando ter aquela vontade de orar. Se você ficar esperando ter vontade de orar, você nunca vai orar. Eu estou esperando acordar de manhã um dia para poder ter vontade de ler a Bíblia. Se você ficar esperando vontade de aparecer, você vai dormir, você vai viver o dia seguinte, você vai morrer e não vai ter. Agora, se mesmo sem vontade de orar, se mesmo sem vontade de ler a Bíblia, se mesmo sem vontade de ir à igreja, você fizer por entender que essa vida espiritual, por assim dizer, é responsabilidade sua, o que vai acontecer é que você vai crescer, você vai viver a plenitude, vai edificar de forma sólida a sua vida. Olha aqui como é que Jesus deixou isso muito claro no Sermão da Montanha. Em Lucas 14 ele fala isso. Ele vai dizer o seguinte, em Lucas 14, versos 25 a 31. Ele vai falar o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ele, ela disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha para mim aqui, por gentileza. A sua mulher não pode ser mais importante que Jesus na sua vida. O seu marido não pode ser mais importante do que Jesus na sua vida. O seu filho não pode ser mais importante, sua filha não pode ser mais importante do que Jesus na sua vida. Porque eles não morreram na cruz por você. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. Não estou dizendo que você não tem que honrar sua família. Não estou dizendo que você não tem que investir na sua família. O que eu estou dizendo é que você não pode transformar sua família num ídolo. Porque o que eu mais ouço, uma das coisas que eu mais ouço: pastor, eu não pude ir, eu não estou participando, e as pessoas via de regra colocam a culpa, a responsabilidade na família, no cônjuge ou nas circunstâncias que cercam essa pessoa.
Ninguém pode ser mais importante do que Deus, do que Jesus na sua vida. E não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus foi duro muitas vezes, direto. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, viver a vida cristã não é um mar de rosas, não. Tem um custo. E o custo é alto. E você tem que calcular. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar os alicerces e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Também tem lavagem de dinheiro, na barra está cheia, os caras começam uma obra ali, né? Lavagem de dinheiro, aí começa, vai ser um shopping, depois sobe tudo, faliu, não, é lavagem de dinheiro, está cheio por aí, mas deixa para lá. Jesus está falando de outra coisa. Pois se você lançar o alicerce e se você não construir, Jesus está dizendo, vão rir da sua cara, dizendo que você foi alguém que termina tudo pela metade, que você não termina o que você começa, alguém que não tem visão do futuro, que é inconstante, e aí por diante. Ele continua: ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Olha só o que Jesus está dizendo. A vida cristã, na sua beleza, mas também na sua complexidade, tem que ser calculada por aqueles que entram nela. E se você decidiu, se você, como eu falei no início dessa mensagem, foi inteligente o suficiente para dar sinal positivo ao chamado de Jesus, você precisa saber que essa vida que Deus propõe para a gente é uma vida que tem um custo. A salvação não tem custo, é de graça, mas a vida cristã é cara para cada um de nós. Cara em que sentido, pastor? Tem que pagar, aumentar o meu dízimo? Não, é cara no teu estilo de vida, da forma como você vive, da forma como você ama a Deus e ama o próximo. E quando a gente fala de amar a Deus e amar o próximo, não é só cantar louvores a Deus no domingo, agora vira para o seu irmão e dá um abraço nele e diz que ama. Não é isso, é muito mais. É você, se necessário, tirar a tua camisa do corpo. Não vou tirar aqui, não submeterei vocês a essa coisa ridícula, mas é você tirar a sua camisa do corpo e dar para quem necessita. É você tirar da sua mesa, é você cuidar do pobre, é você parar de dizer que ama com os lábios e você amar com as suas atitudes. É cortar na carne muitas vezes. Arregados, edificados, e pessoas que também centralizam Cristo em tudo nas suas vidas. Olha aqui que Paulo fala dos versos 8 ao verso 10. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não está aqui não? Cristo, última palavra da projeção. Tenham cuidado, irmãos, é sedutor. Heresia na igreja é uma coisa sedutora. Descentralizar Cristo da igreja é, além de um perigo e uma loucura, é algo extremamente tentador. E isso acontece a todo instante. Já acontecia no primeiro século, quando tentavam, por exemplo, dizer que Cristo era um ser fantasmagórico, negavam a encarnação de Cristo, negavam a sua humanidade. Filosofias que iam tentando entrar na igreja o tempo todo, o judaísmo o tempo todo batendo na porta da igreja, os judaizantes, tentando reintroduzir as práticas judaicas na fé cristã. Então Paulo está dizendo, tenham cuidado, vigiem, para que ninguém os escravize, porque o fim
O fim da heresia é escravizar. Olha a teologia da prosperidade. O cara promete o céu. Promete o céu na terra. Promete palácios, carro, apartamento novo, viagens, essa coisa toda que vocês sabem, estão cansados de ouvir. Basta ligar a televisão. Não liga a televisão para ver isso não, que não vale a pena. Esses pregadores que pregam somente o dinheiro, porque no fundo o dinheiro é o Deus deles. Promete o céu, promete a riqueza, promete tudo. Só tem um problema: ninguém prospera na medida deles. Aí, como eu costumo dizer, sabe qual é a consequência disso? Quem paga essa conta? A igreja séria, ou as igrejas sérias, e em última análise Deus. Em última análise Deus. Cuidado, Paulo está dizendo. Promete mundos, filosofia vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo. Tem acho que o Ed René, ele fala isso. Ele fala o seguinte, que é tipo uma tríade, né? Se o sujeito não te prende, não prende a pessoa pela culpa. Como assim pela culpa? O passado. Aterroriza o sujeito com os erros do passado, os pecados do passado, que o cara chega na igreja, abre o coração, o pastor sabe, e aterroriza a pessoa falando das maldições, o que aconteceu no passado, maldição hereditária. Se ele não aterroriza o sujeito pela culpa, ele aterroriza pelo medo. Ou melhor, se ele não ganha a pessoa pela culpa, ele ganha pelo medo. Gera um caos total na comunidade, para ter o sujeito na mão, e ele é o salvador. E se não pega o sujeito pelo medo, pega pela ganância, oferecendo coisas que ele não tem autoridade para oferecer. Para você poder acompanhar comigo, nós humanos gostamos daquilo que a gente vê, toca, apalpa. É disso que a gente gosta. Uma fé que não tem um símbolo, não tem um ícone, trabalha muito com o que já foi feito e muito menos o que vai ser feito na nossa vida ainda, que é a salvação, por exemplo. Isso não enche igreja, isso não dá ibope, isso não comove ninguém. E Paulo está dizendo, cuidado. Por quê? Porque uma igreja saudável é uma igreja que centraliza Cristo o tempo todo, em tudo que ela faz e em tudo que ela vive. Pois em Cristo, ele vai dizer de forma belíssima, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está fazendo menção ao corpo espiritual que Cristo tem ainda hoje, que é o corpo que nós vamos ter um dia, um corpo glorificado. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, nós estarmos nele, em Cristo, que é o cabeça de todo o corpo, poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Olha o que Paulo está dizendo: a tua plenitude não está no ter, a tua plenitude está no ser. Você não é especial para Deus, próspero porque você tem, você é próspero pelo que você é. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é amado de Deus, você é amada de Deus. Você não precisa ter nada, meu irmão e minha irmã. Nós que vivemos numa sociedade consumista que nos convence o tempo todo de que nós temos que ter e ter cada vez mais, a gente entra nessa roda viva. E Paulo vai dizer ainda que para vivermos aqui nessa vida de forma plena, precisamos nos lembrar constantemente da obra sobrenatural que Ele fez por cada um de nós. Eu estou enraizado, eu estou edificado, uma construção sólida no ensino dos profetas, dos apóstolos. Eu, além de estar enraizado, edificado, eu tenho Cristo como centro da minha vida, está centralizado em mim. Faço como agora Jeremias, que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí eu me lembro constantemente da obra sobrenatural que Jesus fez por mim.
E ele vai continuar, o apóstolo Paulo, agora dos versos 10 ao 15, dizendo: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Somos plenos porque temos Jesus, somos plenos pelo que ele já fez. Preste atenção agora, que Paulo vai entrar numa sequência de feitos realizados, coisas que Deus já fez. Então, uma igreja saudável é uma igreja, claro, que olha para o céu, para a eternidade, para o futuro, para a esperança, mas é uma igreja que não abre mão de olhar para aquilo que já está realizado, para aquilo que já foi feito, para aquilo que está consumado na história, no plano material, terreno, mas sobretudo no espiritual. E ele vai dizer: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Você não vai receber plenitude, já recebeu. Nele também vocês foram circuncidados. Faz menção ao Antigo Testamento, quando o pênis do homem era circuncidado, havia circuncisão, o sangue era derramado, e essa circuncisão era uma cerimônia que introduzia o jovenzinho ou bebê judeu no 8º dia de vida, na aliança de Deus com o povo de Israel. Paulo está dizendo agora, essa circuncisão que era feita por mãos humanas ficou lá atrás. Ele vai continuar: mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, uma circuncisão que não é mais no pênis masculino, mas é no coração. É uma cirurgia, a verdadeira cirurgia espiritual que Deus faz no meu coração, fez no meu coração, fez no seu coração, entrando, rasgando o teu coração, a tua vida e te transformando. A gente canta, né? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Quem sabe? Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, é assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você só conseguirá amar de verdade o teu irmão com o coração circuncidado. Você só vai poder cantar essa música de verdade com todo o teu ser se o teu coração passar pela verdadeira circuncisão. É isso que Paulo está dizendo. Quando vocês estavam mortos, isso aconteceu, quando vocês foram sepultados. Quando aconteceu essa circuncisão no coração? Quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que era contrária, que consistia de ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2, de 10 a 12, Paulo lembra o que Jesus fez por nós. A verdadeira circuncisão, a verdadeira transformação, que faz de um adúltero promíscuo
Um marido fiel, amoroso e que honra o seu lar. Que pega o pior corrupto que possa vir na sua mente agora, e são muitos que eu sei, na sociedade. Pode pegar um cara desses e transformar num santo homem de Deus, numa santa mulher de Deus, porque a graça que faz isso é quando Deus entra e circuncida o coração humano, e quando essa cirurgia acontece de Deus na nossa vida, tudo se transforma. Então percebam, estou falando de um tempo verbal do passado, e tudo isso Jesus já fez por mim, por você. E por fim, a gente está enraizado, edificado, a gente centraliza Cristo na nossa vida em tudo, a gente se lembra o tempo todo do que Ele já fez por nós, a circuncisão do nosso coração, e isso produz em nós a possibilidade de vivermos novidade de vida. Que coisa linda ele vai dizer agora, terminando dos versos 16 a 23. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das suas luas novas e dos dias de sábado. Tudo isso é heresia que vinha tentando entrar na igreja. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Olha, tudo isso aconteceu na tradição judaica, na religião judaica, com o único objetivo: apontar para aquilo que de fato é. Sombras que apontam para uma realidade. Lembro-me do mito da caverna de Platão. A grosso modo, viviam na sombra, viviam numa realidade dentro de uma caverna e achavam que aquilo era tudo, até que um dia alguém sai e percebe o quê? Ih, tem um mundo real, diferente, mas eu achava que aquilo era tudo. Paulo está dizendo, toda a tradição judaica, tão valorizada e real num tempo, serviu para um tempo específico de Deus na vida de um povo, mas agora a plenitude chegou. O que chegou. Não vivemos mais por sombras ou a partir de sombras, mas vivemos a partir de Cristo, que é tudo em todos. Aleluia. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Aí Paulo continua: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as visões que teve. Bom, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, preste atenção agora, já que vocês morreram com Cristo e a circuncisão do coração faz isso, por que é que vocês então, como se ainda permanecessem, ou melhor, pertencessem a Ele, se submetem a regras do tipo: não manuseie, não prove, não toques, coisas que a lei determinava no passado? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo está dizendo algo simples. O legalismo de alguns contextos religiosos, o legalismo produz peso, culpa, massacra a alma do sujeito e não produz a verdadeira transformação que essa pessoa tanto precisa. Fui num encontro uma vez, um retiro, sem citar nomes, hoje não vou falar não.
E aí eu vi aquela, tudo lá, não pode. Isso, aí eu fui lá para conhecer o movimento. Aí daqui a pouco, conversando com uma galera lá, aí eu via que o não pode era uma tentativa da liderança de dominar quem estava aqui. Mas na prática, o não pode não acontecia. Todo mundo fazia o que queria. Não funciona. É igual a educação de filho. Fala que não pode fumar para o seu filho, por exemplo, e vive com um cigarro na mão, na boca, para você ver o que vai acontecer. Fala para o seu filho que não pode beber, mas fala: filho, vai no bar pegar uma cerveja para papai. Tá assim de pai que faz isso. Vai no bar pegar um cigarro para papai. Tá assim de pai que faz isso. O que vai acontecer? Possivelmente ele vai beber, vai fumar. Nossos filhos não fazem apenas o que nós mandamos eles fazerem. Eles fazem o que eles veem no nosso comportamento. E eu termino essa mensagem dizendo para você que essas regras, essa severidade com o corpo, ou nasce do coração, no coração, vindo de Deus, uma mudança da mente. A palavra metanoia no grego significa mudança da mente, que é a palavra no grego para conversão, metanoia. Ou acontece a metanoia, que desce para o coração e aquece o coração e transforma o meu comportamento exterior, ou a gente vai se reprimir, não vai fazer por conta de uma pressão exterior, mas seremos como uma bomba relógio que vai sendo, como é que eu poderia dizer, que vai sendo ali detonada, na melhor expressão, enfim, que vai sendo impulsionada, e em algum momento ela vai estourar. Algum gatilho, em algum momento, em alguma circunstância da vida, seja um pensamento, um fato externo, alguma coisa, vai impulsionar isso. Paulo está dizendo: não adianta. Ou parte do coração, ou você nasce de novo e vive a nova vida, ou regras, pressões, imposições exteriores não darão conta. E aí, meus irmãos, esse é o processo de começo e permanência na vida cristã. Começar bem e continuar bem é a vontade de Deus para a nossa vida. Somos sal e luz, como a Bíblia diz, e a gente foi chamado por Deus para viver plenitude de vida, de alegria, de esperança, de paz, mas também para impactar a sociedade. Como é que a gente tem vivido a nossa vida? A gente está impactando ou sendo impactado? A gente está influenciando ou sendo influenciado? A gente está sendo luz nas trevas, ou as trevas têm apagado a nossa luz? A gente tem sido sal fora do saleiro, ou sal dentro do saleiro? Como é que a gente tem vivido a vida? Temos amigos queridos aqui nessa manhã, talvez não vivam uma realidade de igreja. Como é que você tem vivido a sua vida? De quem é seu coração? A quem você pertence? Falava no início de propriedade. Meio termo não existe, como eu falei aqui. E o texto que lemos foi claro. Ou você pertence a Deus, como é que está a sua vida? Aqui na igreja a gente não trabalha com medo. A gente não impõe medo. Nós não pregamos o diabo, pregamos Deus. Não pregamos o inferno, pregamos o céu. Não impomos regras para que você seja santo. Falamos do amor de Deus e acreditamos que, falando do amor de Deus, da graça, do juízo, da justiça de Deus, o Espírito Santo influencia você a se tornar uma pessoa mais santa. Aqui na igreja a gente não deixa de falar o que tem que ser falado. E uma coisa que não pode ser falada é: sem Jesus, o homem está perdido.
E se entrou alguém aqui nessa manhã que não respondeu de forma inteligente ao chamado de Deus, eu queria te incentivar a não sair daqui sem falar: Deus, ouvi tua voz hoje e eu decido entregar o meu coração a ti. Eu decido mergulhar no Senhor. Eu decido experimentar o Senhor. Eu decido abrir meu coração para que o Senhor entre e faça morada em mim. Você que está aqui, que já é da igreja, já é de alguma igreja, faz um exercício também agora. Fala: Deus, eu não quero só ter começado bem, eu quero continuar bem. Eu quero percorrer a trajetória que o Senhor propôs para mim. Eu quero ser santo, santa. Quero te servir com alegria. Eu quero andar com o Senhor pelo que o Senhor é e não só pelo que o Senhor pode fazer por mim. E quem sabe seja um tempo para você confessar a Deus que você não tem conseguido viver dessa maneira. Queria dar um tempo de silêncio. Na sequência eu quero orar com você. Hoje é o dia que Deus escolheu para trazer você aqui. Não conheço a vida, a realidade de vida de alguns que estão aqui nessa manhã, mas se tem alguém que te conhece melhor do que você mesmo, é o próprio Deus. Ele sabe o quanto você tem fugido dele ou não. Ele sabe se você o ama ou não. Ele sabe tudo a respeito da sua vida. Mas o que é mais maravilhoso é saber que, mesmo sabendo tudo da nossa vida, Ele não usa desse conhecimento contra nós, mas ao nosso favor. Você veio até aqui e nessa manhã Deus está te chamando. Deus está te chamando para mergulhar nele. Abre teu coração. Ser frequentador, membro de uma igreja, é uma consequência. O mais importante agora é você abrir teu coração. É você falar para Deus: Deus, eu decido de forma inteligente responder positivamente ao teu chamado. Entra na minha casa, como a canção diz, entra na minha vida. Fale para Deus agora. É você e Ele. Ninguém vai te julgar. Está todo mundo aqui nesse mesmo espírito, de olho fechado. Não vou chamar depois para você vir à frente. Não vou te constranger. É você e Deus agora. Fale para Ele: Deus, eu desisto de tentar ser Senhor da minha vida. Eu desisto de ter outros senhores, dominadores na minha vida. E eu me submeto ao teu senhorio. Eu me submeto ao Senhor. Fale para Ele agora. Abra seu coração. Jesus está aqui. Deus está aqui entre nós, passeando no nosso meio, agindo nos corações. Abra seu coração. E você que já caminha com o Senhor, da mesma forma, abra seu coração. Fale para Deus que hoje você decide mergulhar, enraizar, edificar, criar raízes, mergulhar o mais profundo possível para poder, perdoa a expressão, crescer para cima, subir para o alto, como árvore plantada a ribeiros de rios.
cuja folhagem não seca e dá o seu fruto no tempo certo. Fale para Deus agora em nome de Jesus. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Louvado seja o teu nome porque o Senhor é Deus, é Senhor, é Rei. Vimos mais uma vez hoje, Pai, que Tu és soberano sobre a terra, é Senhor sobre todas as coisas. Mas como soberano nos chama para uma vida responsável, para que nos tornemos pessoas melhores, porque um discípulo de Jesus inevitavelmente vai ser alguém que vai viver melhor a cada dia, vai cuidar do próximo, vai cuidar da natureza, vai cuidar do mundo, do planeta, vai tentar transformar a sociedade num lugar menos hostil para se viver, vai amar, vai ser solidário, vai ser gentil, generoso. Quantas coisas acontecem quando o Senhor entra na nossa vida. Pai Santo, Pai Eterno, eu oro por todos que entraram aqui nessa manhã e que não te conhecem ainda, que não se renderam a Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Que essa manhã seja uma manhã de entrega, de contrição, de arrependimento, de abandono de si mesmo, da velha vida, para se viver em novidade de vida, Pai. Que seja uma manhã de encontro contigo, de transformação para a glória do teu santo nome. Mas também oro por todos que estão aqui, Pai, se sentindo ou se percebendo acomodados, frios, não arraigados e edificados como a tua palavra nos ensinou. Que esse irmão, que essa irmã, que esses queridos se voltem para o Senhor hoje. Que decidam também no coração não mais viver uma vida cristã meia boca, uma vida cristã medíocre, mas que todos aqui, Pai, decidam por viver a plenitude de vida que o Senhor já nos garantiu na cruz e ao circuncidar o nosso coração. Faz assim, meu Deus, que seja uma manhã de perdão de pecados, de encontro contigo, de arrependimento e sobretudo de decisão de andar ao teu lado, para o nosso bem, para a tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.